na verdade, assim, tudo tem um porquê, né? A gente tem que começar com um porquê. E esse porquê, ele veio principalmente quando a gente olha a situação que o Brasil está vivendo hoje. A situação econômica que o Brasil está vivendo. E eu senti isso na pele. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu tive uma perda de patrimônio de 37% do meu patrimônio, por conta da conversão em dólar, por conta da inflação. Então, assim, quando a gente olha um cenário como esse, eu vou te dar um exemplo aqui bem rapidamente explicando o motivo de tudo, de toda essa existência, né? Okay. O seu R$100 no Brasil, quando era em 1994, né, o real agora está fazendo 30 anos, hoje ele vale 12. Uau. Entende? Então, esse foi o impacto no meu dinheiro, porque eu era uma pessoa que acreditava, e acredito ainda na nossa nação, a nação brasileira. Eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, mas quando eu percebi a perda do meu poder aquisitivo, principalmente em relação ao mundo, eu falei, eu não posso deixar mais pessoas caírem nisso. As pessoas estão acreditando que estão fazendo bons investimentos no Brasil e, na verdade, elas estão perdendo dinheiro. E é aquele negócio, né? A gente estava comentando um pouco antes sobre a questão de avião, né? Andar de avião, estar no avião. E toda vez que você está dentro do avião, vem a aeromoça e fala, olha, se o avião começar a cair, máscaras cairão à sua frente. E essas máscaras, primeiro você coloca a sua máscara, depois você ajuda as pessoas do lado e tal. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi colocar minha máscara. E aí eu entendi, falei, opa, peraí, eu tô respirando bem, agora deixa eu tentar colocar a máscara nas pessoas que estão do meu lado. Então o meu porquê principalmente é para ajudar essas pessoas a realmente entenderem e não precisarem passar o que eu passei. Não precisarem sofrer o que eu sofri, de construir um patrimônio e de repente você não tem mais esse patrimônio porque lá fora tudo ficou melhor. E dentro da onde você tá, né? Então, quando eu viajei, uma das primeiras vezes eu viajei, o dólar tava 2,20, 2,30. Bons tempos. E assim, eu me arrependo de não ter comprado tudo que eu tinha da minha vida em dólar à época, né? E eu já achava caro, né? 2,30, 2,40. E a gente chegou a inimagináveis R$5. Só que, o que eu falo pra você? Em 30 anos, eu vou colocar nesse lapso temporal, o dólar ele cresceu 5 vezes. O Brasil, a tendência do Brasil não é a melhorar. Mas uma coisa assim, que eu sempre vejo as pessoas, por exemplo, o dólar chegou a 5, né? E o que eu mais ouço é a pessoa assim, não, eu vou esperar, o dólar tá muito caro, vou esperar baixar. E não baixa mais, né, cara? Não baixa. Fica só no máximo vai a 5,15, 5,20, baixa pra 4,99, sobe pra 5. E o que faz as pessoas, que assim, duas coisas que eu vejo. Uma é esse medo, que tá muito alto, vai descer, e que, na minha opinião, não vai descer nada. E a outra é o medo que as pessoas têm de tirar o patrimônio do Brasil, dolarizar. As pessoas têm muito medo porque não conhecem. É o desconhecido. Então, quando o cara chega e fala assim, pô, meu dinheiro vai ficar lá, e aí, como é que eu faço? Como é que eu acesso o meu dinheiro? Como é isso, cara? É fácil para uma pessoa que tá no Brasil hoje ter o dinheiro dela em dólar e poder usar e usufruir dele quando quiser? Como é que funciona isso? Olha que legal, né? O medo, ele sempre paralisa as pessoas. Eu vim no avião agora, né? Pô, 16 horas para ir, 16 horas para voltar. Eu tive um tempo para ler livro, né? Aproveitei para ler livro, não contratei a internet do avião. Falei assim, vou ficar aqui 16 horas, vou ler o livro e reli, né? O Napoleão Hill com O Mais Esperto que o Diabo. Sensacional, fantástico essa leitura. Fiz algumas marcações. E um dos pontos que paralisam, né, a pessoa é o medo. O medo não deixa a pessoa ir para frente e faz com que ela queira ficar onde ela está, infelizmente. Mas a vontade de ganhar tem que ser maior do que o medo de perder. E se eu olho, risco de verdade é quem tem dinheiro no Brasil. Se eu vou pensar assim, a pessoa fala, não, mas não tem risco de deixar dinheiro no Brasil. Lógico que tem. O Brasil, a economia do Brasil representa o quê? 2%? 1% da economia mundial? É muito pouco a nossa relevância, apesar de sermos um país continental, sermos gigantesco, nós temos pouquíssima participação na economia mundial. Né? E aí quando a pessoa fala assim, arriscado é deixar em dólar. Deixa eu te falar, meu amigo, minha amiga, né? Arriscado é você deixar em real. E quando eu falo que mais de 60% da reserva é em dólar, da reserva mundial, seus bancos fazem reserva em dólar. Inclusive,
pros amantes do real, né? O Brasil também faz reserva em dólar. Então, assim, se o real é tão bom assim, por que cargas d'água 100% da minha reserva não é em real? Ou por que cargas d'água a China não faz a reserva em real? Por que cargas... Aí vamos falar do BRICS, vamos falar de todos esses países. Por que cargas d'água ninguém tem reserva em real? Porque não é relevante. Agora, onde é que é arriscado? Deixar onde todo mundo está guardando dinheiro, ou seja, a China, que é a segunda maior economia do mundo, a reserva dela é em dólar. Então, será que tem algo que me mostra sobre peso e relevância? E hoje você me pergunta se é fácil? Alguns anos atrás não era, mas hoje tem tanta tecnologia, tem tanta comunicação, tanta informação. A pessoa com pouquíssimo recurso, ela começa a já se proteger. E eu vou te falar a verdade. Doce engano é de quem pensa que dolarização é para rico. O rico já fez. O rico já se protegeu. O rico tem um batalhão de pessoas pensando em como proteger o dinheiro dele. Quem tem que se proteger é o pobre. É a pessoa que não tem recurso. Sim. Infelizmente, porque essa pessoa é a que sofre quando a moeda passa a não valer nada. Quando a moeda... E a gente sai de um período muito inflacionário. Eu não aceito ficar aqui. E aí foi quando eu ouvi um cara na internet falando que ele ia para os Estados Unidos. Até então era um assunto muito distante, né? E aí eu ouvi aquilo ali, eu falei, meu, será que não dá pra mim? Será Você que não... já queria viajar um ano? Os Estados Unidos seria... Isso foi muito engraçado, porque eu cheguei pra minha esposa, amor, e se a gente ficar 3 meses nos Estados Unidos? E ela tava terminando a faculdade, a segunda faculdade dela de nutrição, tava no último ano. Falei, amor, pô, você vai ficar em casa, os meus colaboradores estão em casa. Eu tô em casa, ficar em casa aqui, ficar em casa nos Estados Unidos, vamos ficar em casa nos Estados Unidos. É verdade, isso faz muito sentido. E aí eu descobri que eu podia ter o Green Card por habilidades especiais, que foi o que aconteceu, eu apliquei, fui aprovado. Graças a Deus, sem nenhuma RFE, sem nada, foi aprovado sem nenhum tipo de problema, eu sou grato a Deus por isso. Não, e foi que a gente tem aqui nos Estados Unidos um tanto exemplo disso, de pessoas, por exemplo, brasileiros que vieram fazer faxina, que é mais ou menos, se for pensar em termos de cabeça de brasileiro, é quase a mesma coisa. E elas começam como faxineiras e viram donas de empresas de faxina, faturando milhões de dólares por ano, e é basicamente isso aí, cara, se você fizer aquilo bem feito, você vira o rei da sucata. É isso mesmo, é muito bom isso. E assim, e os Estados Unidos, né, pra quem está em loco, né, não tô falando agora exatamente pro brasileiro que tá lá no Brasil, né, mas o brasileiro que tá aqui nos Estados Unidos, geralmente ele é um cara acima da média. Sem dúvida. Por quê? Porque ou ele veio de Caicai, o cara moveu céus e terras pra estar aqui. O cara, ele não tem medo mesmo, ele veio no modo hardcore. Às vezes ele não tinha alguma habilidade especial, mas ele veio, ele falou, cara, eu vou mudar minha vida. Então esse cara é um cara espetacular. Não tô defendendo que faça isso, ok? De jeito nenhum. Entendi. Não recomendo. Entendi. Não recomendo. Mas assim, ele é um cara que veio pra fazer a diferença. E o cara também que vem com habilidades especiais, o cara que vem com EB1, EB2, EB3, EB5, esse cara também, ele já vem com um histórico muito alto. Vem ensinar alguma coisa. E já vem pra cá já com essa carga já lá de trás. Então, assim, quando eu vejo brasileiros aqui, eu olho e falo, cada história que eu escuto, eu falo, uau. Que é a função desse programa aqui, cara, trazer histórias. Porque, vamos lá, mesmo o cara que tem habilidades extraordinárias, você ser um imigrante, assim, não é fácil pra ninguém. Não é. Pro rico, pro pobre, pro cara que veio com green card na mão, o cara que veio na loucura, todo mundo sofre, cara. Então, parto do princípio que qualquer imigrante tem uma história incrível. Porque o cara, no mínimo, teve que fazer esse movimento de mudar de país. Não quer dizer que quem tá no Brasil não tem história incrível. Claro que tem. Mas o imigrante, em geral, cara, até hoje eu não conheci ninguém que não tenha uma história incrível. Porque todos eles, no mínimo, têm que contar a trajetória de sair do país que morava e vir morar no outro país, que não é mole. Não é fácil. Eu acredito que o fato do imigrante, só o fato de você deixar o que você tem de mais precioso no Brasil, porque nós, quando decidimos nos mudar para os Estados Unidos, nós deixamos a nossa família, os nossos amigos, a nossa história, né? A nossa referência. E a gente chega aqui, a gente aperta o botãozinho do reset e a gente começa a construir uma nova referência. Então eu acho que é um ato de muita coragem ser um imigrante, mudar para os Estados Unidos, deixar sua família, sua casa, seus amigos, sua referência e vir começar tudo novo, tudo do zero.